Irmãos e irmãs, nos próximos 3 domingos, nós vamos meditar no culto da manhã, na carta, no livro do profeta Ageu. Nada mais oportuno do que para o início de um projeto de plantação de igrejas, falar sobre a edificação da igreja de Cristo, pelo texto de Ageu. E nós vamos então, durante esses 3 domingos, meditar sobre esse texto. São, aqui em Ageu, nós temos 2 capítulos somente, e nós temos 3 momentos, ou na verdade 4 momentos, que são bem distintos e são marcas claras para qualquer leitor. Quando ele cita o que Ageu disse em que momento. Capítulo 1, versículo 1 de Ageu, diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Depois no capítulo 2, versículo 1, nós temos: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor. Aí depois nós temos agora no versículo de número 10 do capítulo 2, ao 24º dia do mês, 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor. E depois, no versículo de número 20, veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Seria simples destacarmos 4 momentos, então em 4 domingos eu faria essa exposição, mas nós faremos em 3, porque se você ler rapidinho, você vai perceber que são 3 datas, 4 vezes falando. Então no último domingo, daqui a 2 domingos, nós vamos ver o que Deus falou primeira vez e segunda vez no mesmo dia, através de Ageu, como essa ideia é completa. Na manhã de hoje, então, nós vamos meditar sobre todo o capítulo 1, que é a primeira vez e o primeiro dia, quando Deus chama Ageu para trazer uma palavra ao seu povo. E este texto está sendo lido especificamente, Ageu está sendo chamado especificamente para servir com o Senhor no fortalecimento, na exortação do povo quanto à construção do templo, do 2º templo de Jerusalém, depois da volta do exílio da Babilônia. Certo? Este é o contexto e nós vamos falar mais sobre isso daqui a alguns instantes. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos.
Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Irmãos e irmãs, o que você faria se fosse premiado na Mega Sena da Virada? Eu sei, nós somos crentes, não fazemos jogo de azar. Então talvez esse pecado de imaginar alegremente o que eu, que crente, não jogo, que vamos dizer que não fosse pecado jogar, se Deus me desse a oportunidade e eu jogasse, e se eu ganhasse, sei lá, para vocês terem ideia, eu sequer acompanho os números, 30 milhões, 50 milhões, 200 milhões, o que será que eu faria com esse dinheiro? Talvez você é tão piedoso quanto eu, e aí, para quem está ouvindo, de repente eu estou fazendo aqui entre aspas, né? Tão piedoso quanto eu. E na sua mente você diga: já pensou, pastor? Se eu ganhasse 35 milhões, o meu dízimo para esta igreja abençoada seria 3 milhões e meio de reais. Já pensou, pastor? Compraríamos um grande lote nessa cidade, contrataríamos uma equipe de arquitetura e engenharia, e faremos a igreja mais bonita dessa cidade. Mas pastor, o senhor já pensou, se eu ganhasse 300 milhões na Mega Sena da Virada? Pode ter certeza, pastor, que não faltaria financiamento missionário para as obras de pregação do Evangelho ao redor do mundo. Pastor, aqueles apelos das agências missionárias para construirmos um hospital no Senegal seriam atendidos num piscar de olhos. Talvez eu esteja aqui revelando o meu pecado e você esteja profundamente escandalizado nesse momento, e isso jamais tenha passado pela sua mente. Mas sem Mega Sena da Virada, este é o contexto dos dias em que Ageu vem dizer. E é tudo uma questão de tempo. É tudo uma questão de tempo. Abra comigo Esdras, capítulo 1. Diz assim: no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata,
ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aquele cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro Mitredate, e que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Cerca de 20 anos se passaram do decreto de Ciro, e a casa do Senhor ainda não havia sido construída. Veja, no decreto que Ciro faz, diz Esdras, como cumprimento à profecia de Jeremias, a palavra do Senhor, por intermédio de Jeremias, o alvo do retorno é que todas as riquezas sejam ajuntadas para edificar a casa do Senhor em Jerusalém. E ali, então, estabelecer um povo e dizer: Jerusalém é a casa do Senhor. Cerca de 20 anos se passaram. E agora o profeta Ageu traz nova profecia. E o tom não é bom. Prestem bem atenção. Versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Prestem bem atenção. Este povo diz: o Senhor dos exércitos, o Deus de aliança, não chama sequer o povo de meu povo. Ele o trata como um povo qualquer. Suas palavras são duras. Este povo diz. E o que eles dizem? Prestem bem atenção na frase que foi dita por aqueles dias pelo povo de Deus nos dias de Ageu. Eles diziam o seguinte: o melhor de Deus ainda está por vir. Não é isso que está escrito aqui? É isso que eles estão dizendo. Ainda não chegou o tempo para que façamos isso e aquilo. Prestem bem atenção. Muitos anos antes do exílio, cerca de 20 anos antes do exílio, Jeremias profetizou sobre o exílio que viria e já profetizou sobre Ciro. Nos dias de Jeremias, os babilônios ainda vieram e os levaram para o exílio por 70 anos. E Daniel diz claramente que, lendo os textos de Jeremias, entendeu que o exílio estava chegando ao fim. E se cumprindo nos dias de Daniel o fim dos 70 anos, Ciro, então, que foi profetizado por Jeremias, faz então a declaração de que Deus de Israel, que o Senhor Yahvé, lhe deu todos os reinos da terra para um objetivo: para lhe fazer reconstruir a sua casa em Jerusalém. E agora, no decreto do maior imperador daqueles dias, todo o povo das tribos de Judá e Benjamim devem voltar para Judá, para Jerusalém, trabalhar afinco, e todo o recurso financeiro necessário lhes foi dado. Sabe a Mega Sena da virada? Ouro, prata, madeira, gado,
tudo lhe foi dado por decreto, além das ofertas voluntárias. E o povo continuava a dizer: o melhor de Deus ainda está por vir. 20 anos se passaram, e o que eles têm diante deles são só os alicerces de um templo que está em ruína. Mas olha que interessante, existe uma jogada aqui na fala do profeta, a voz de Deus, e ela é totalmente temporal. E nessa ideia temporal, ele vai dizer que eles dizem que ainda não chegou o tempo, ou seja, uma linguagem futura. Ageu diz para eles: considerai o vosso passado. E Deus está dizendo para eles sobre a sua colheita e as suas dificuldades financeiras presentes. E olha que interessante, há no texto a parte que Deus diz: vocês não estão tendo o suficiente para a sua casa, para a sua alimentação, mas também parece até um tom de ironia, onde Deus diz para eles o quê? Que vocês não têm mais o suficiente nem para a casa de Deus, a qual Deus se agrada. E vocês foram à montanha, pegaram madeira, trouxeram tudo para a casa de Deus, e Deus mesmo, como um sopro, separou. Então, ao olharmos esse texto, entendemos a cena do que está acontecendo aqui nos dias de Ageu, que são os dias de Esdras, cerca de 20 anos depois do decreto de Ciro, e agora já sob o governo de Dario, onde Deus envia 2 profetas que profetizam no mesmo tempo, Ageu e Zacarias. Zacarias tem uma profecia mais extensa, Ageu profetiza por poucos meses. E a profecia de Deus é tão poderosa no meio do povo, que 24 dias depois de Ageu começar a pregar, o povo todo já está convencido, se arrepende e começa a trabalhar. Então, essa mensagem é muito importante para nós nessa manhã, porque nós lemos na leitura de preparação, no capítulo 2 da carta aos Efésios, que diferentemente de um povo que se reúne em um território específico e constrói um templo de pedras, nós somos agora o sacerdócio do Senhor, nós somos o povo do Senhor, e nós somos as pedras usadas por Deus para edificar o santuário do Espírito de Deus. E neste santuário, a pedra angular, a pedra principal que sustenta todo o prédio é o próprio Filho de Deus. Então a mensagem de Ageu é a mensagem para nós também. O que se fala sobre povo, templo, obediência e tempo é para nós também. E vejam comigo, como nós podemos facilmente nos identificar com esses dias. Nós estamos nos dias de hoje colhendo ainda o resultado final do que foi chamada de uma grande pandemia. Eu não vou entrar em detalhes a esse respeito, mas que o mundo parou. Que por leis justas, ou provavelmente injustas, nós fomos proibidos até mesmo do ir e vir, isso é verdade. E que agora nós estamos enfrentando problemas graves, e prestem bem atenção, eles não são, novamente entre aspas, privilégio do Brasil. Há uma crise econômica devastadora no mundo afora. A Europa está falida. Os Estados Unidos também. Os Estados Unidos, aquela terra dos sonhos para muito brasileiro, que era advogado, engenheiro, empresário no Brasil, deixava tudo, ia para lá fazer serviço de faxina, de construção civil e etc., e ganhava muito dinheiro. A criminalidade só aumenta, a pobreza só aumenta, as dificuldades são cada dia maiores.
E se você já viu na internet qualquer cena do que está acontecendo, principalmente na Califórnia, você vai perceber que os filmes de zumbi, que os norte-americanos tanto gostam, que eu odeio, não estão muito distantes da realidade. O Brasil também passa por um momento de crise junto com o resto do mundo. E nós ainda fomos premiados, e novamente entre aspas, com um governo que odeia Deus e odeia o nome de Cristo. Mas isso, novamente, como eu disse, não é coisa do Brasil. Os governantes da Europa odeiam o nome de Cristo. Grande parte da liderança política norte-americana, da mídia, odeia o nome de Cristo. No Canadá, que enfrenta a pior recessão dos últimos 40 anos, a pior inflação, pelo menos dos últimos 40 anos, uma criança de 10 anos pode chegar para uma professora de escola e dizer: eu não quero ser biologicamente o que sou, e meus pais não me aceitam como sou. E o Estado tira aquela criança da família e faz todas as vontades equivocadas da criança, dominadas por esse mundo tenebroso, por Satanás, e eles fazem mudança de sexo no estralar de dedos. Será que este é o momento então? Será que nós podemos ser como os dias de Ageu e falar assim: o melhor de Deus ainda está por vir? Será que seria este tempo de crise financeira, de incerteza no mundo em que vivemos, de nós nos levantarmos da nossa casa e plantarmos uma nova igreja nessa cidade? Será que não tem igrejas suficientes nessa cidade? Será que nós não poderíamos até mesmo ficar em casa, ligar a televisão e assistir o culto online? O cardápio do YouTube, nesta manhã, para você assistir os maiores pregadores do Brasil e do mundo, está aberto lá. Será que é tempo para que uma nova igreja exista nesse lugar? Prestem bem atenção. A primeira coisa que Deus diz: vocês acreditam que algo maior ainda virá. Nesse jogo de ideias temporais, vocês acreditam que algo melhor virá. E o profeta imediatamente aponta que isso nada mais é do que hipocrisia do coração dos servos e servas de Deus. Porque eles estão dizendo que ainda virá um tempo onde grandes bênçãos serão derramadas do céu para que se construa a casa de Deus. E o profeta aponta a hipocrisia dizendo: mas a casa de cada um de vocês é muito luxuosa. A expressão apainelada é uma expressão que dá a ideia de luxo. E muitos dos comentaristas do Antigo Testamento repetem a mesma ideia, de que na verdade casas apaineladas eram para a realeza. Essa expressão hebraica usada aqui, que na nossa versão está traduzida para apainelada, ou em outras versões luxuosas, são casas que são dadas para a realeza. Ou seja, o Ageu está dizendo, a boca de Ageu, na verdade a boca de Deus através de Ageu, está mostrando que a primeira questão temporal de que algo melhor virá é uma grande hipocrisia, porque eles já tinham tudo do bom e do melhor. Aquilo que seria considerado para a realeza, para de repente os descendentes do trono de Davi, os mais ricos, todos do povo tinham. Parece que o que Ageu está dizendo é: nunca dantes este povo de Jerusalém viveu tão bem. E nós sabemos, quando lemos tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias, que eles enfrentavam muitas lutas para a reconstrução do templo, para a reconstrução dos muros. Eles tiveram muita luta, que não haviam tantas pessoas quanto necessário. Pelo número, a gente lê aquele grande número de pessoas voltando no livro de Esdras, também no livro de Neemias, aquela contagem dos povos.
nós temos aquela ideia de, olha, quantas pessoas voltaram, mas na verdade, se você contabilizar, voltam bem menos do que foram. E você tem muito menos gente do que o necessário para povoar e reedificar todas as cidades da Judéia, que mesmo naquele tempo, ainda era um território muito pequeno e bem diminuto, quanto aquilo que foi, de fato, o território de Israel durante o governo de Salomão. Nunca eles tiveram tanta luta, mas Ageu está afirmando que mesmo em toda essa luta, a casa de cada um deles era a casa de gente rica. Todos eles tinham bem, do bom e do melhor. Então o que Ageu está dizendo, mesmo que não citando essas palavras, ele está dizendo: vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E esse é o motivo, essa hipocrisia contra Deus, essa falsa humildade, essa esperança falsa e tola e mentirosa, é na verdade o motivo de Deus estar irado contra o povo, sequer chamando o povo de meu povo, dizendo este povo diz. Que povo! É terrível, meus irmãos. Quando nós olhamos para o texto, a expectativa que temos ao ler o texto de Esdras, capítulo 1, é de que agora o templo será ainda maior, que eles farão uma grande obra. Nos dias de Esdras e de Ageu, está sendo lhes dado o privilégio que sequer foi dado a Davi. Davi juntou todos os recursos, tinha todas as riquezas possíveis, e estava ávido para construir para Deus uma casa fixa, bela, e dizia diante do Senhor: como posso eu morar num palácio e o meu Deus morar nessas tendas? Porque eles ainda tinham o quê? O tabernáculo. O tabernáculo, as tendas do tabernáculo, desde lá da saída do Egito, era a mesma estrutura. E Davi se via constrangido: eu moro numa casa real e meu Deus não. E Deus disse para Davi: mas eu não lhe permitirei construir uma casa para mim. Mas lhe deu uma promessa: o teu filho Salomão construirá. E Salomão então edificou para Deus uma casa. Agora, inversamente ao coração de Davi, eles moravam bem. Não era o rei que moravam bem. Todo o povo em casas boas, apaineladas. Mas a casa de Deus em ruína. Então essa é a ideia equivocada, hipócrita, de algo futuro melhor. Para confrontar isso, Deus diz o quê? Considerai o vosso passado. Ele fala 2 vezes: considerai o vosso passado. E veja, meus irmãos, muitas vezes nós lemos alguns comentários bíblicos. Não sei se você tem uma Bíblia de estudo na sua mão. Vou fazer um parênteses aqui curto. Sabe qual é a melhor Bíblia de estudo que existe? É aquela que não tem comentário nenhum e que você se dedica a estudá-la. Bíblia de estudo boa é a que você lê, medita, estuda, tem um caderno do lado, anota, rabisca, faz pergunta, etc. E aí você usa essas Bíblias comentadas para te ajudar no seu estudo da Bíblia de estudo. Prestem, fica a dica, fecha parênteses. E aí então muitos comentaristas falam que eles deveriam olhar para antes do exílio e as bênçãos que eles tinham. Meus irmãos, se nós olhamos para a teologia bíblica como um todo, e vamos mais a fundo numa teologia do Antigo Testamento, nós precisamos entender que Deus nunca trata da história do seu povo por pontos históricos. Preste bem atenção, este não é explicitamente o argumento de Ageu, mas se você aprender a ler a Bíblia como um todo, você vai ver que Deus sempre trata assim. Deus não chama o povo 2 vezes a considerar o seu passado,
olhando para o dia do rei A, B ou C. Olhe para os dias de Salomão, olhe para isso, olhe para aquilo. Não, ele se apresenta como o Deus de Noé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele se apresenta como Deus que te tirou da terra do Egito. Ele se apresenta ao povo como Deus de Davi. Então, ele sempre vai se apresentar ao povo com esse nome que dá a ideia de sua ação por toda a história. Então, quando ele diz para o povo, considerai o vosso passado, olhem para trás e considerem como eu tenho guiado vocês todos os dias da história desse povo. Fui eu que chamei Abrão e lhe fiz Abraão, e ele se tornou o homem mais rico de seus tempos. Fui eu que lhe concedi filhos através de uma mulher estéril. Fui eu que lhe prometi vocês como povo. Fui eu que lhe dei toda a herança. Fui eu que trouxe de volta Jacó e lhe chamei Israel. Fui eu que levei seu filho José para o Egito e fiz dele um homem poderoso, e levei com ele Jacó, Israel e todos os seus irmãos. E depois fui eu que tirei uma nação de quase 3 milhões de pessoas do meio do maior império da história da humanidade, e destruí esse império, abrindo o mar para que o meu povo passasse a seco, e fechando o mar para destruir o exército de Faraó. Fui eu que lhes fiz caminhar por 40 anos no deserto, e nunca lhes faltou pão. E quando o povo começou a reclamar do pão em excesso, só maná, e falar o absurdo, é uma afronta contra Deus. Essa fala do deserto, que saudade das panelas de cebola do Egito. Deus então mandou as codornizes. Eles estavam no deserto, mas havia uma rocha que caminhava no meio deles, uma rocha que se movia no meio deles e que dava água perene. Foi ele que lhes deu a conquista do território todo, e lhes fez entrar na terra prometida com Josué. Foi ele que, mesmo quando eles estavam em pecado e desobediência a Deus, lhes deu juízes, homens vitoriosos, que traziam vitória e paz ao seu povo. Foi ele que lhes atendeu o pedido, lhes dando Saul, mas ele lhes foi misericordioso, lhes tirando Saul e lhes dando Davi e toda a sua linhagem. Considerai o vosso passado. É o que Deus diz através de Ageu para esse povo hipócrita, que na sua hipocrisia criou um tipo de falsa escatologia, uma teologia dos dias vindouros, que nada mais é que uma teologia antropocêntrica, que espera ganhar na Mega Sena da virada para se tornar um dizimista fiel. Lê engano, meu irmão. Quando eu ganhar na Mega Sena da virada, eu garanto a vocês, domingo que vem eu sumo. Graças a Deus eu não jogo. E graças a Deus, Deus não me permitirá jogar, muito menos ganhar. Com 300 milhões na mão, eu me tornarei um demônio. Não acredite que você se tornará o grande homem, o Rockefeller. A história do presidente da Colgate, que quanto mais rico ficou, maior foi o seu dízimo, e as pessoas falam com muita beleza nos lábios, ele dava 90% e vivia com 10%. Meus irmãos, eu acredito que os 10% do presidente da Colgate deve ser uns 100 vezes mais do que qualquer um aqui nessa sala nessa manhã. Talvez ele pudesse dar 99%. Nessa hipocrisia, Deus diz: presidente da Colgate, você nunca chegou onde chegou se não fosse por mim. É o que ele diz ao povo. Considerai o vosso passado. E agora eles têm também o passado imediato. Considerai o vosso passado. Há 20 anos atrás somente, 20 anos, eu dei
tudo para vocês e vocês jogaram fora. Fizeram como o filho pródigo, pegaram nas suas mãos a herança dada pelo pai, tudo do bom e do melhor. E agora, se chegam ao monte, querendo construir a minha casa, agora, 20 anos depois, vocês aparecem no monte e dizem: colhemos lenha, e não foi suficiente. Meus irmãos, Deus está dizendo: olha para o seu passado, para este povo, veja a minha mão, vocês já têm tudo, eu já dei tudo, e mesmo assim, vocês continuam aí. E ele diz: sabe por quê? Por causa da minha casa. Por causa da minha casa. O que Deus está dizendo é: eu não fui em momento algum prioridade no meio de vocês. A obediência de vocês jamais foi verdadeira. A esperança teológica de vocês nada mais é do que hipocrisia. Como então Deus traz solução para este grande problema? Se eles têm uma expectativa futura tão equivocada, e eles não sabem sequer olhar e considerar a mão de Deus por toda a sua história, o que Deus faz é transformar o presente. Prestem bem atenção. Ele manda Ageu e ele fala com o povo, e a resposta de Deus na vida desse povo veio então 24 dias depois. Então, veja, eles ouviram a voz do Senhor. Isso foi no 24º dia do 6º mês. A palavra de Deus veio no primeiro dia do mês. 24 ou 23 dias, se você quiser, depois, o povo começou a trabalhar. Mas prestem atenção. Veja como Deus faz as coisas. Versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, e o espírito de Josué, e o espírito do resto de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos. Como é que Deus muda a realidade deste povo? Como é que Deus age no presente, no aqui e no agora? Ele lhes desperta o espírito. Mas como é que Deus lhes desperta o espírito? Nos dias em que vivemos, isso também, eu sempre falo isso, né? Isso não é, novamente, entre aspas, um privilégio dos nossos dias. O que mais temos são pastores, profetas, falsos profetas, falando a todo tempo a respeito do agir do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver todo tipo de sorte no meio dessas visões. E esses dias eu estava assistindo um vídeo de um ritual hindu, onde um líder religioso hindu chega com uma capa na mão, e tem várias mulheres ali prestando aquele culto, bem quietas, bem calmas, bem paradas, e ele vai passando a sua capa, e elas vão entrando em êxtase, e dando piruetas, e rodopiando no mesmo lugar. Igualzinho, falsos pastores fazem com seus próprios paletós em diversas igrejas por aí. As pessoas estão sempre buscando, querendo saber como ser mais cheios do Espírito Santo. Para alguns, eles chegam a se autoflagelar. Qualquer tipo de penitência grave e dura, para essas pessoas se torna um instrumento para que elas possam o quê?
chegar mais perto de Deus. Para outra linhagem, como citei aqui, uma visão de falsa profecia, principalmente no movimento neopentecostal, mas para muitos que estão no meio pentecostal, orar mais, buscar cursos, treinamento, buscar mais o Espírito Santo, esperar algum tipo de batismo do Espírito Santo, revelação, línguas, profecias. Não são poucas mulheres nessa cidade que são intituladas profetisas e que as pessoas marcam hora para ir na casa dessas pessoas receber oração, unção, poder, igualzinho espiritismo, macumba e etc. Igualzinho. E eles se dizem o quê? Evangélicos, cheios do poder do Espírito Santo. Sim, é Deus quem desperta o espírito desses homens, é Deus quem derrama o seu espírito sobre o seu povo, e seu povo passa a trabalhar. Mas prestem bem atenção no contexto, versículo de número 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. É a presença de Deus no meio do seu povo. Prestem bem atenção na estrutura. Essa é a estrutura clássica para toda a Bíblia. E essa é a estrutura clássica para o povo de Deus em todas as eras, para a igreja de Cristo Jesus. O enviado do Senhor fala da parte do Senhor, e a palavra do Senhor proclamada é a manifestação da presença de Deus. É isso que resulta numa genuína manifestação presente, real, agora, do Espírito de Deus no meio do povo, que faz com que esse povo haja de tal forma e passe a obedecer a Deus. Obediência, submissão, a fim de edificar a casa de Deus. Quer ver como é que o Espírito Santo se manifesta na vida da igreja? É simples: que o povo de Deus busque ouvir a palavra de Deus, e que a palavra de Deus pregada manifeste com clareza o Deus presente no nosso meio, o Deus Emanuel, o Deus conosco. E que o resultado natural de um povo que se arregimenta ao redor da palavra para ouvir da presença de Deus é qual? Que este povo obedece diligentemente a Deus, porque o Espírito Santo de Deus conduz os seus corações. Você quer ver homens e mulheres cheios do Espírito Santo? São este povo aqui dos dias de Ageu, pecadores, hipócritas, com uma teologia escatológica totalmente errada, antropocêntrica. Se esqueceram de Deus, do agir providente do Senhor na história do seu povo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para com eles e para conosco, envia o seu servo, que fala da sua palavra, e lhes derrama o Espírito, a fim de que, ouvindo a voz de Deus, eles creiam. Ouvindo a voz de Deus, eles se humilhem. Ouvindo a voz de Deus e despertados pelo Espírito Santo de Deus, eles se submetam e obedeçam, a fim de que a casa de Deus seja edificada. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o que falta ainda para plantarmos uma igreja aqui nessa cidade? Será que falta ainda alguma coisa para que nós nos empenhemos a sermos a igreja de Cristo, mais uma parte da igreja de Cristo na cidade de João Pessoa? O que falta ainda para que preguemos o Evangelho sem temor algum, com temor diante de Deus, mas nunca aos homens, com fé, com ousadia e com disposição?
3 milhões, 30 milhões. Uma equipe internacional de missionários de todos os cantos do planeta, intercessores de todos os continentes. E esta equipe será enviada para fazer um trabalho de 6 meses, nos fortalecendo, nos capacitando, e então saindo às ruas e pregando o Evangelho. Não! Tudo que nós precisamos é ouvir, pelo menos domingo após domingo, a palavra de Deus dizendo: eu estou convosco. Você sabe, eu espero que você saiba para onde eu vou nesse momento. Mateus capítulo 28. O meu maior desejo enquanto pregador é que quando eu estiver chegando nesses pontos, vocês automaticamente dizem: eu sabia que o pastor ia ler esse texto. Porque é impossível a gente ouvir Ageu dizendo da boca de Deus: eu estou com vocês, e não nos lembrarmos do que o próprio Jesus Cristo nos disse. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós já tivemos algo dado em nosso favor, que excede em medida infinita a qualquer real ou milhão de real que possa mover qualquer projeto humano. O Deus que moveu o coração de toda Jerusalém dos dias de Ageu é Cristo, e nós temos Cristo conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira coisa que nós precisamos ter certeza é que nós temos que definir, diante desse texto, uma teologia vindoura correta. Nós não estamos esperando um Cristo que virá. Nós não estamos esperando uma grande manifestação de poder. Nós não estamos esperando a chegada do reino. Não! Cristo já veio, Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já enviou a sua igreja, derramou sobre a igreja o seu Espírito, e Cristo continua a fazer isso sobre nós. Se você nessa manhã ainda tem qualquer tipo de visão futura equivocada, considere o seu passado. Considere o seu passado, da onde Deus te tirou. E mesmo que você se ache muito crente perfeitinho, porque nasceu na igreja, pastor, eu nunca fui pecador, eu não sei o que está dizendo lá Paulo, na carta aos Efésios capítulo 2, porque nós éramos como ele. Eu nunca fui como os pecadores, eu sou nascido e criado na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fui batizado ao 8º dia, fiz minha profissão de fé com 3 anos de idade, fui diácono aos 6, evangelista aos 12, eu sou crente demais. Mentira! Considere o seu passado, considere o seu passado, veja quão bom Deus tem sido na sua vida. Mesmo antes da sua conversão, todos aqueles que são genuinamente convertidos e se converteram de repente mais velhos, podem com clareza dizer: como a mão providente do Senhor foi comigo. Não só porque me livrou de tudo aquilo, mas porque como Ele fez, quantas coisas na minha vida se encaixaram. Eu comento muito a respeito sobre a conversão do meu irmão, e ele disse para mim, no momento que ele se converteu, no momento exato da conversão, ele virou e falou assim: a minha mente parece como aquele cubo mágico. Parece que nesse exato momento, tudo aquilo se encaixou.
o que a gente ouvia da mamãe, ainda criança. Eu me lembro da vovó contando as histórias da Bíblia pra gente, e agora meu irmão tinha 38 anos de idade, e ele falou assim, é como se fosse um cubo mágico, tudo se encaixou, estava tudo embaralhado, agora as cores estão todas no lugar certo. Meus irmãos, considerai o vosso passado, as coisas boas e as ruins, que apesar de tudo, nessa manhã, pela graça de Deus somente, mas Deus, sendo rico em misericórdia, trouxe a cada um de nós aqui para ouvir a sua palavra, para cultuar o seu nome. Meus irmãos, olhem agora para o seu presente. Nós aqui nesse salão apainelado, nós aqui nesse luxo, como quando começamos a procurar um lugar para alugar, para nos reunirmos, Cristiano testemunha disso, salões muito piores, eram muito mais caros, e nem tinham disponibilidade para nos receber todo domingo, locais assim, até com cheiro ruim, né, Cris? Olhavam para a gente e falavam, não sei, pode ser, talvez eu adapte. E quando nós precisamos fechar algo assim, para poder ter o culto hoje, Deus abriu essas portas aqui. Por enquanto elas estão abertas aqui. Mas nós estamos nesse local apainelado. Nós estamos muito confortados. Glória a Deus por isso. Considerai o passado, o presente e o futuro. Não importa o que temos aqui nessa manhã, a não ser que possamos dizer, Deus é conosco. Lembrem-se como Moisés tratou diante de Deus. O povo pecou, fez bezerro de ouro, e Deus veio e falou assim, eu vou enviar vocês para a terra prometida, e eu vou abençoar vocês na jornada, e vocês vão adentrar a terra e vão ter tudo o que precisam, e vocês vão ser muito prósperos. E aí Deus termina a sua fala para Moisés dizendo, mas eu não vou com vocês. E Moisés disse, Senhor, não faça isso com esse povo, tira a minha vida, mas não faça isso com esse povo, vá conosco, vá conosco. Lembre-se quando Jacó lutou contra o anjo do Senhor no Val de Jaboque, e ele machucado, ferido, ele está lutando contra o anjo do Senhor. O anjo do Senhor só está lutando com ele por um tipo de misericórdia. É um ato de misericórdia de Deus, porque o anjo do Senhor já poderia ter tirado a vida dele com um só estralar de dedos. Mas Jacó diz ao anjo do Senhor, eu não te deixarei, a não ser que me abençoes. Meus irmãos, o que nós precisamos ainda para considerar a obra do Senhor e sermos inflamados pelo Espírito Santo para lhe obedecer e nos tornarmos de fato uma igreja missionária, pregadora do Evangelho, que cresce não para a nossa glória, não para aumentar o espaço, não por nada, mas para alcançar e levar o Evangelho a toda criatura. Nós só precisamos daquilo que já temos, a certeza que Cristo está no nosso meio, dia após dia, até a consumação dos séculos. O que faremos? Vamos ainda meditar mais um pouco? Vamos considerar se de repente daqui a um semestre é o tempo certo? Vamos nos fechar aqui no nosso guetinho, nesse salãozinho apainelado, com um cafezinho ali no fundo? Ou vamos obedecer ao Senhor, edificados por Cristo, e fazer a obra da sua casa?
Devemos plantar essa igreja com evangelismo. Devemos plantar essa igreja com fidelidade. Devemos plantar essa igreja com oração, com jejum. Devemos plantar essa igreja com temor a Deus. Devemos plantar essa igreja com submissão à sua palavra. Devemos plantar essa igreja com um coração quebrantado, obediente. Devemos buscar a unidade em Cristo. Assim estaremos todos unidos uns aos outros, à medida que estivermos unidos a Cristo Jesus. Devemos buscar uma igreja santa, que considera o seu passado e glorifica a Deus no passado, que considera o futuro e sabe que Cristo já está lá, nos aguardando. Que o Senhor possa nos abençoar na manhã desse dia, que a sua palavra seja aplicada poderosamente aos nossos corações.